Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais aí, os 8º anos. E o pai hoje está de azul. Eita! Só aparecia aqui de verde ou laranja, mas hoje estou de azul. Ficou legal? Ficou top. Mais ou Contrastando menos. aí com... Vamos embora. Bia tá ali dizendo que não, pô. Vem mesmo. Bom, vamos lá, né? Me chamo Pedro Vitor, como todo mundo já sabe. Sou professor de matemática. Hoje quem está me acompanhando aqui é a professora Briane. Vai dar uma forcinha aí no chat, falar também como é que está a movimentação aí nos comentários e fazer suas colocações importantíssimas aqui referente à nossa aula de hoje, tá bom? Como você sabe, a nossa aula ela tem um formato digital, onde você pode assistir através do computador, da TV ou do celular, certo? E pelo celular você tem a oportunidade de baixar o nosso aplicativo. E eu vou passar a palavrinha para a Briane, que ela vai falar um pouco melhor sobre essa questão do aplicativo aí para vocês. Oi, gente, tudo bom? Falando aqui já com o Diógenes, né? Super presente na aula. Bom dia, professora Bri e professor Pedrinho. A gente se diverte muito com a participação de vocês. Diógenes aqui é um nome sempre presente, né? E fazendo como ele, você pode se juntar aqui com a gente, participando aí através do aplicativo. Billy já deve ter colocado, ou vai colocar agora, um QR Code aí na tela para você acessar do seu sistema Android ou iOS, a lojinha de aplicativos e fazer o download do aplicativo do Educa, se juntar aqui com a gente, utilizando aí para você acessar, né, a matrícula como login e a senha como a data do seu aniversário com 8 dígitos, tá certo? A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Vou passar aqui para o professor Pedro de volta. Então vamos embora, pessoal. Fala com a gente aí no chat. É massa quando a gente tá descendo aqui para gravar essa aula, eu já penso no Diógenes. O Diógenes tá lá, vai assistir nossa aula. Então, assim como ele, tem mais pessoas aqui que participam dessa aula aqui do 8º ano, são bem ativas. Então, quanto mais pessoas estiver aqui na nossa aula, vai ser melhor e é muito gratificante para a gente, tá bom? Você sabe também que você pode assistir a essa aula através do nosso canal no YouTube. Atualizei, Briane, tem aqui, ó, 9.340 inscritos, certo, no nosso canal. Claro que pode ser um número ainda maior, então compartilha aí com o teu amiguinho da sala, certo? Para todo mundo aí da escola que você estuda, para se inscrever no nosso canal e acompanhar as aulas lá, tá bom? Tem a playlist lá do 8º ano, onde você pode acompanhar todas as nossas aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, pela ordem cronológica lá, seguindo a trilha de cada semana. E por falar em trilha, lá no nosso aplicativo você pode encontrar a trilha, né, o mapa, o plano de aula de cada semana, certo? E lá você pode conferir o conteúdo que estamos trabalhando, vendo a sequência didática e o principal. Lá no finalzinho você vai encontrar uma lista de exercícios onde você pode colocar em prática e testar os seus conhecimentos do que você está aprendendo aqui na aula da gente, tá bom? Então, assiste lá, pega essas aulas, tenta resolver, fala com a gente no comentário do vídeo que será postado lá no YouTube, leva também essa ficha de exercício para o professor, para que ele possa dar todo o suporte necessário para você, para que o processo aí de ensino-aprendizagem seja completo, tá bom? Então não fica com nenhuma dúvida, manda para a gente, fala com o teu professor também, certo? O assunto de hoje, nós vamos falar sobre equação do 2º grau, certo? Você já viu aí, lá no 7º ano, você começou a ter a noção dos valores desconhecidos, né? A gente entra no ramo da álgebra, na questão da matemática, certo? Que é quando a gente começa a introduzir as letras, que a gente chama de incógnitas, né? Que são os termos desconhecidos nas equações. E aí a gente começa a trabalhar com essa ideia de equação do 1º grau, certo? E aí você encontra esse tipo de equação em vários assuntos da matemática, né? A gente estava aí numa aula com o pessoal do 7º ano, falando aí de regra de 3, também existe a questão de equação. Falamos aqui, já no 8º ano, de sistema de equações, de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, do próprio assunto, né, de equação do 1º grau. Então, partindo aí desse pressuposto da equação do 1º grau, a gente chega aqui para definir para você a ideia de equação do 2º grau. Então, você já nota que já mudou aí, né, do 1º para o 2º, e com essa mudança, o que é que acontece na expressão matemática quando a gente fala de
é a equação do segundo grau. Então acompanha aqui comigo. Ó. A equação do segundo grau são todas as equações escritas nessa forma que você está vendo aí, certo? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então lembra a definição lá de equação, né? Para ser uma equação, tem que apresentar a incógnita, o termo desconhecido, né? Que são as letras, e tem que aparecer também o sinalzinho de igual. Então apareceu o igual e apareceu a incógnita, a gente tem aí uma equação, certo? E a equação do segundo grau, ela é escrita, ela é apresentada dessa forma aí, certo? Então toda expressão que você vê dessa forma, você tem aí uma equação do segundo grau. E por que temos esse nome, né, de equação do segundo grau? É por conta do expoente. Você pode notar que a gente tem aí uma expressão formada por três monômios. Ax ao quadrado é o primeiro monômio, bx é o segundo monômio e c é o terceiro monômio. Então você pode notar aí que o x ao quadrado, né, o termo ao quadrado, o expoente 2, é o maior expoente dessa expressão, dando o grau da equação. Lá, quando a gente estudou a equação do primeiro grau, você pode notar que essa partezinha aqui do ax ao quadrado, ela não existia, né? Ficava apenas o bx mais c. E como o x aqui é o expoente 1, quando não aparece nada, temos aí uma equação do primeiro grau. Então, toda vez que você encontrar uma expressão em que aparecer ali o expoente 2, né, no termo desconhecido, você tem aí uma equação do segundo grau, certo? Então, definimos aí a equação, definimos também a questão de equação do segundo grau e a forma com que ela é escrita, certo? Então, eu coloquei aí, ó, os valores dos expoentes. Eu tenho aqui o ax ao quadrado, o bx elevado a 1, né, quando não aparece nada, a gente tem o expoente 1. E aqui eu coloquei o c vezes x elevado a 0. Então, você sabe aí, já estudou potenciação, e já viu que todo número que é elevado a zero é igual a 1. Então, eu tenho aqui c vezes 1, que dá o próprio valorzinho aí de c, certo? A gente tem também que esses valorizinhos aí, os valores de a, de b e de c, eles são chamados de coeficientes, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, a equação do segundo grau, aquele valorzinho de a que você está vendo aí, o valor de b e o valor de c, eles são chamados de coeficientes. E na expressão da equação do segundo grau, eles serão substituídos aí por números, tá bom? Então, o valor de A, de B e de C, eles são números reais. Pode ser 1,2, pode ser raiz de 10, pode ser 5, pode ser qualquer número, certo? Sendo que existe aí uma restrição, tá? Em relação a esses valores de A, de B e de C, deles serem aí pertencente ao conjunto dos números reais. A restrição é em relação ao valorzinho de A. O valor de A, vocês já viram, né, no estudo de monômios, que quando a gente tem AX, BX, isso são produtos, tá bom? Então, o valor de A, ele pode ser qualquer número real, menos o zero, tá? Porque se eu coloco no lugar de A ali 0, eu vou ter 0 vezes x elevado ao quadrado. E você sabe que todo número multiplicado por 0, o resultado vai ser 0. Então aqui, ó, vai tube-tube, né, Briane? Vai cortar, vai sumir, vai ficar apenas o bx mais c. E aí a equação deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau, tá bom? Então temos aí, ó, que esses valores aí de A, de B e de C, eles são chamados de coeficientes e serão substituídos aí por números, tá bom? Tanto A, quanto o B, quanto o C. E lembre-se, o valor de A é o que multiplica o x ao quadrado, o valor de B é o que multiplica o x, e o C é o termo independente, que não está sendo multiplicado por nenhuma incógnita, tá bom? E você pode notar também que na equação do segundo grau, a gente tem aí dois valores de x, né? Dois monômios com os valores de x, certo? E aí a resolução, tá? Para a gente encontrar a solução de uma equação de segundo grau, vai ter aí alguns artifícios matemáticos que eu vou mostrar daqui a pouco para você, tá bom? Então, fechando aí essa ideia dos coeficientes, vou passar a palavrinha para a professora Biane para ver como é que está a movimentação aí no chat e se ela tem alguma colocação para fazer relacionado
até essa parte que a gente viu, tá bom? Não entendi a ênfase nessa parte, mas tudo bem, entendi. Então vamos lá, né, gente? Pedro aí começou falando sobre essa nova modalidade da gente observar agora a equação. E aí a gente começou a perceber que esse grau de equação, segundo grau, significa que a gente tem um expoente máximo sendo 2 aí, né? Se a gente tiver uma equação da maneira completa, como ele colocou, a gente vai ter ali um x elevado ao quadrado multiplicado com um número. O x elevado à primeira, então, multiplicado com outro número, inclusive com 1, que não necessariamente precisa estar explícito, lembra, né? Se não tem número nenhum ali na frente, a gente tem um ali simbolizando aquela multiplicação. E no finalzinho a gente vai ter um número sozinho, ou vezes x elevado a 0. Mas a gente não quer complicar nesse sentido não, a gente vai te mostrar outras maneiras de você perceber isso, tá bom? Então, quando a gente já começa colocando o nome do tipo da equação, a gente já puxa a referência como você classificar qualquer equação. Primeiro que a equação tem que manter aí a mesma letra, senão ela vira um polinômio. A gente já viu outras coisas, tá certo? E segundo, que a gente tem que começar a perceber que equação do primeiro grau, a gente tinha grau 1. Equação do segundo grau, a gente tinha grau máximo 2. Então, a gente começa a chamar a equação de acordo com o maior expoente que aparece aí nas letras. Eu não vou tentar me adiantar muito não, porque a gente está tentando se controlar nos spoilers aqui, né? Pedro já balançou a cabeça. Mas, preste atenção aí na maneira como o professor Pedro vai abordar a interpretação e a maneira de você perceber como pode resolver algumas equações desse tipo, tá certo? Vamos lá. Se controle, professora, se controle. Vamos lá. Vamos falar agora dos tipos, certo, de equação de segundo grau e como é que a gente faz para resolver uma equação de segundo grau com aquele determinado tipo, tá bom? Lembre-se, estamos no 8º ano, né? Briane chega e se assustou. Pedro, equação de segundo grau no 8º ano? Sim, vamos nos ater aí apenas às equações de segundo grau incompleta, tá bom? Então, ó, a gente está introduzindo aqui esse assunto para quando você chegar lá no ano que vem, no 9º ano, você já está craque. Eu aprendi isso aí com o professor Pedrinho e com tia Bri, beleza? Massa. Então, a gente tem aí uma equação de segundo grau, certo? Como já expliquei aí para vocês. Vou falar agora do tipo da equação e também como você faz para resolver essa equação, certo? Então, a equação de segundo grau, ela possui dois tipos. Ela pode ser uma equação completa ou uma equação incompleta, certo? Quando é que eu vou classificar essa equação como completa e como incompleta? Então, acompanha aí, ó. Lembra, né? Já falei para você que o valor de A, ele não pode ser 0, certo? Então, para uma equação do segundo grau ela ser completa, não só o valor de A tem que ser diferente de 0, o valor de B e o valor de C também, eles têm que ser diferentes de 0, desculpa, tá bom? Então, quando você tem aí uma equação de segundo grau, em que o valor de B e o valor de C forem diferentes de 0, for qualquer número menos C0, a gente tem aí uma equação do segundo grau completa. Agora, se eu tenho uma equação do segundo grau em que o valor de B é 0, ou o valor de C é 0, ou os dois também forem 0, não tem problema nenhum. Imagina aí uma equação do segundo grau, 2x elevado ao quadrado, igual a 0. Então, eu tenho que o A é igual a 2 e o B e o C é igual a 0. Então, para a equação do segundo grau ela ser incompleta, o valor de B tem que ser igual a 0, ou o valor de C tem que ser igual a 0, ou os dois, né, serem iguais aí a 0, tá bom? Então, essa é a classificação aí dos tipos de equação de segundo grau em relação aos seus coeficientes. Se o valor de B e de C for diferente de 0, é equação completa. Se B ou C for igual a 0, é equação incompleta, certo? Então, vamos ver aí como é que vai ficar a equação do segundo grau, certo? Nos casos que eu coloquei aqui para que elas sejam incompletas. Então, o primeiro caso aí, eu tenho que o B é igual a 0. Então, lembra que a equação do segundo grau ela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, se no lugar de B eu coloco 0, certo? O que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter 0 vezes x. E quanto é 0 vezes x? É 0. Então, aquele termo ali, bx, ele vai sumir, porque o b vai ser 0. Então, eu vou ter uma equação aí do segundo grau desse tipo aqui, ó. Ax elevado ao quadrado mais c igual a 0.
certo? Então, toda equação desse tipo aí, temos aí que o B ele é igual a zero. E o próximo caso é quando o C é igual a zero. Lembra que o C aí, ele é o termo, certo? Independente, que não multiplica aí nenhum valor de x. Então, se eu coloco aqui que o C ele é igual a zero, vamos ter uma equação de segundo grau desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, eu tenho aí dois tipos, tá, de equação do segundo grau incompleta. Uma para quando o b é zero e a outra para quando o valor de c é igual a zero. E aí a gente vai trabalhar a solução de uma equação do segundo grau incompleta, de um desses dois modos aqui, tá bom? Então acompanha aqui comigo, vamos acompanhar como é que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau incompleta, certo? Com o primeiro caso aqui, ó, quando o b ele é igual a zero, certo? Então observa aí esse exemplo. Coloquei aqui um destaque para você da 34ª semana, onde a gente fala sobre o assunto de equação, tá? Então, se você ainda não entendeu um pouco sobre essa questão de equação do primeiro grau mesmo, tá bom? Então, vai lá na semana 34, tá lá no vídeo no canal no YouTube, olha lá a playlist, certo? Playlist lá do 8º ano, tem no 9º ano também, tá bom? Você pode conferir aí essa aula, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação à resolução aí da equação, tá bom? Então, vamos nos ater aí à equação incompleta, onde o b ele é igual a zero. Vamos ter uma equação desse tipo aqui, certo? Então, a gente vai ver como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação. Note que nessa equação do segundo grau que estamos vendo aí, a gente só está vendo o x uma única vez, não é? Ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, o x ele só aparece uma única vez aí. E quando você tem aí uma equação em que a incógnita, né, o termo desconhecido, aparece uma única vez, você se remete aí à equação do primeiro grau. Então, a gente vai resolver esse tipo de equação do segundo grau, quando o b é igual a zero, do mesmo jeito que a gente resolve uma equação aí do primeiro grau, tá bom? Então, a gente vai utilizar essa técnica de resolução de equação do primeiro grau, tá? Aplicando aí as operações inversas, tá bom? Que consiste em a gente isolar o valor da incógnita. Então, a ideia é pegar aí essa equação do segundo grau e deixar o x sozinho. Porque lembra, né? Para a gente resolver uma equação do segundo grau, eu preciso encontrar um valor para x que satisfaça aquela equação, certo? Então, no final, na hora de resolver aí a equação, a gente tem que ter aí x igual a alguma coisa. Então, a ideia é isolar aí o valor de x. Então, olha para essa equação do segundo grau aí, tá? 2x ao quadrado mais menos 50 igual a zero. Tenho aí essa equação do segundo grau. Pode notar aí, ó, que o valor de a nessa equação é igual a 2. O valor de b é igual a zero, porque se tivesse aí um valor de b, existiria um valorzinho aí multiplicando o x. Como não tem, o b é zero. E eu tenho aí que o c ele é igual a menos 50. Tá? Então, a é igual a 2, que é diferente de zero, né? Lembra? B é igual a zero, por isso eu tenho aqui uma equação incompleta, e o C é igual a menos 50, certo? Então, antes de começar a resolver aqui essa equação, vou passar a palavrinha aqui para a Briane, para ela ver como é que está a movimentação aí no chat, se está todo mundo entendendo tudo direitinho até agora, e fazer suas colocações relacionadas ao tema. Até agora está tudo tranquilo por aqui, né? A gente tem aí essa primeira parte onde Pedro começou a falar sobre os coeficientes, onde é bem importante a gente entender que lá na frente, no nono ano, a gente vai ver todos os coeficientes completos. Mas, de acordo com o conhecimento que a gente já tem de equação do primeiro grau, a gente vai utilizar a ideia básica, a mesma ideia de tentar deixar a incógnita sozinha e utilizar aquela relação de operações inversas para descobrir os valores, mesmo que a equação seja do segundo grau. Na verdade, sem dar spoiler, a ideia é que a gente pode perceber o que Pedro vai fazer agora para resolver qualquer tipo de equação nesse formato. O expoente tanto faz. Mas se a gente tiver essa mesma armação aí, essa mesma característica, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio. Utilizando da equação do segundo grau para dar ênfase aí na introdução do conteúdo para o nono ano, aí a gente tem esse formato que ele trouxe hoje. Mas a ideia, a intenção básica é que a gente perceba de que maneira ele vai resolver as equações utilizando dessa relação de operação inversa. Você vai ver que vai ficar bem fácil. Vamos lá.
Muito bom, gente, a colocação que o Brilhante falou aqui, nesse tipo de equação, tá bom? Pode notar que essa equação aí, se eu tiro aquele 2, do expoente, né, do x, eu tenho a equação do primeiro grau. Então, pode notar que não importa o expoente que eu vá colocar ali em cima, certo? Como eu só tenho apenas uma incógnita, né, um termo desconhecido, a forma de resolver é a mesma. Se o expoente ali fosse 10, a gente ia responder aí da mesma forma, tá bom? Então, a ideia aí é a gente isolar essa incógnita x, tá? Aplicando a ideia da operação inversa. Então, o primeiro passo, a gente tem aqui ó, o 50, que está negativo. Então, o 50 está no primeiro membro aí negativo. A gente vai colocar ele no segundo membro com a operação inversa da subtração, que é a adição. Então, eu vou ter aqui ó, 2x ao quadrado é igual a 0 mais 50. O 50 que estava negativo, passamos aí positivo, certo? E aí, somando, né, 0 mais 50 vai dar igual a 50. Então, pegamos aí o primeiro valor e já colocamos para o outro lado. Agora, eu tenho que pegar esse 2 aí, que está multiplicando o valor de x ao quadrado, e aplicar também a sua operação inversa. Então, o 2, lembra, né, que ele está multiplicando aí o x ao quadrado, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou ter aí x ao quadrado é igual a 50 dividido por 2, certo? E resolvendo aí essa divisão, 50 dividido por 2 é igual a 25, tá bom? E agora, Pedro, o que é que a gente faz? Eu tenho aí, ó, x ao quadrado igual a 25. Lembra que tem que ficar só o x. Esse expoente 2 aí, a gente também tem que utilizar a operação inversa. Note que esse 2 aí está em forma de potência, né? Ele está no expoente. Então, a operação inversa da potenciação é a radiciação, tá? Então, o 2 aí, ó, que está no expoente, ele passa em forma de raiz. Então, eu tenho agora aqui, ó, que x, ele é igual a raiz quadrada de 25. E quanto é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Agora, apareceu um negocinho aí, meio estranho, não foi, Briane? Foi. A gente tem aí, ó, antes do 5, eu coloquei um sinal de mais e um sinal de menos. Por que isso acontece, Briane? Então, não é? Agora, no 8º ano, a gente já tem conhecimento de várias ferramentas, inclusive desse mais ou menos. A gente já conhece números inteiros e nos números inteiros a gente tem aí os números positivos e os números negativos, né? A gente também já conhece os números reais. Eu estava aqui numa aula que Pedro, ele fez essa explicação sobre os conjuntos numéricos, né? Então, a gente já conhece aí tanto positivo e negativo, com vírgula, sem vírgula. Então, a gente já percebe que existe aí essa possibilidade. Quando a gente quer calcular a raiz quadrada de um número, o pensamento é qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele valor. Então, aí a gente tem raiz de 25 e a gente se pergunta, né? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25? Mais 5 vezes mais 5 vai dar mais 25. Até aí, novidade nenhuma, né? Mas lembra da regrinha da multiplicação com números negativos, né? Se eu tenho menos 25 vezes menos 25, a gente tem menos com menos que vai dar mais. E aí a gente também tem mais 25 como resposta. Nesse caso, a raiz quadrada de um número, ela pode assumir esses valores aí que são simétricos, né? Que são opostos, porque os dois valores multiplicados por ele mesmo vai resultar ali no 25. Perfeita, como sempre, né? Tô aprendendo. Gente, vejam só, essa ideia aí dos sinais, né, do positivo e do negativo para o valor de 5, é justamente o que o Briane falou, relacionado lá àquela propriedade da potência, tá bom? Então, se você tem aí o 5 elevado ao quadrado, vai dar 25, né? Para colocar aqui no lugar do x, ó, deixa eu voltar aqui, ó. 5 elevado ao quadrado é 25, e eu tenho também que menos 5 elevado ao quadrado também vai dar 25, tá bom? Porque menos 5 elevado ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, certo? E menos com menos aí é mais. Lembra que a ideia é procurar o número que satisfaça aí a equação. E outro ponto bastante importante aí que a gente tem é em relação à equação, tá? Lembra quando você estava resolvendo aí a equação do primeiro grau, você encontrava quantas soluções? Apenas uma, a equação do primeiro grau. Já aqui na equação do segundo grau, certo? Eu posso ter também, no máximo, duas soluções.
tá bom? Então, vai aparecer casos, certo? De equação de segundo grau, que a solução, vão ser duas soluções, mas essas soluções serão iguais. E vão aparecer casos também da solução de uma equação de segundo grau, ela não aparecer, certo? Não aparecer solução dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Então tenha isso aí em mente, que a gente encontrou aqui duas soluções para essa equação, porque se trata de uma equação do segundo grau, tá bom? Então, pode notar que a gente só fez aí aplicar as operações inversas. O 50 lá estava negativo, passamos positivo. O 2 que estava multiplicando, passamos dividindo. E o expoente, né, a elevado ao quadrado, passamos em forma de raiz quadrada. Lembra do que Briane falou, que não importava aí o expoente, certo? A gente utiliza para isso aqui também. Imagina que o expoente aí fosse 10, certo? X elevado a décima. Aí a gente ia passar para o outro lado lá como a raiz com o índice 10. Aí a gente ia tirar a raiz décima do valor que estava lá no radicando, tá bom? Então temos aqui, ó, duas soluções para essa equação. X pode ser 5 ou x pode ser aí menos 5. São duas soluções, né? E duas soluções aí simétricas, os números eles são opostos. E aí a gente já pode concluir, certo? Que em toda a equação do segundo grau, em que o b ele for igual a zero, a equação ela vai apresentar duas raízes opostas, certo? Um valor positivo e o outro valor negativo, porque lembra, né? Sempre no final a gente vai passar em forma de raiz, certo? Sempre vai ser a raiz quadrada de algum número e a raiz quadrada daquele número pode ser um número positivo ou um número negativo. Então temos aí duas soluções para essa equação aí do segundo grau, tá bom? Aí, Billy, bota bem grandão aí, na moral. Observe aí esse probleminha que diz o seguinte: há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 300, certo? Então, temos dois números aí, cujo triplo do quadrado desse número é igual a 300. Quais números são estes? Então, aí a gente já começa a elevar o nível um pouquinho, certo? Tô ligado, Billy, vai ser para a próxima aula, tá bom? Então, ó, tira a print dessa telinha aí. A ideia é você transformar esse texto aí, esse problema, em uma equação do segundo grau, certo? E resolver. Tenta resolver, fala com a gente aí pelos diversos canais no YouTube. Amanhã, quando a gente começar a nossa aula, fala no chat aí se tu conseguiu resolver a questão ou não. E amanhã eu trago a solução desse probleminha para você, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para a Briane, para ela se despedir. Dê só o tchau, vá. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Estouramos aqui o tempo. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.